Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do curso de Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, da LGPD. Nesse vídeo vamos dar início a esse treinamento rápido para demonstrar os principais conceitos, definições e entendimento geral da Lei de Proteção de Dados. Meu nome é Milciades Almeida, eu sou consultor em LGPD, trabalho também como encarregado de proteção de dados. Sou professor universitário, tenho certificação de DPO pela ICSIM, Instituto de Certificação Internacional. Minha formação é em computação, com bacharelado e mestrado em computação, e também com bacharel em Direito. Trabalho há 30 anos como analista de sistemas e também há 23 anos como professor universitário. Desde 2019, comecei a me interessar pela área de Direito Digital durante o curso de Direito. Me especializei nos últimos anos, fazendo diversos cursos, participando de workshops, de trabalhos e desenvolvendo projetos de adequação à LGPD. Aqui estão minhas certificações da ICSIM, Data Protection Officer, e as certificações na área de cibersegurança e LGPD. Qual é o nosso objetivo aqui, o nosso programa do curso? Teremos 6 tópicos que vamos abordar nesse e nos outros vídeos próximos, que vão tratar desde o começo dos conceitos e definições principais da LGPD. Vamos aprofundar na questão da segurança da informação. Vamos falar sobre os agentes de tratamento de dados, controlador e operador. Abordar as atribuições, a função, entender qual é a função do encarregado de proteção de dados, também conhecido pela sigla DPO, em inglês, ou DPO. Vamos ver quais são as sanções para quem não cumpre a LGPD e qual o papel da autoridade nacional nesse aspecto. Por fim, vamos ver as principais recomendações de mercado, boas práticas, baseadas em normas, em modelos e outras informações importantes para manter a conformidade com a LGPD. Vamos ao primeiro tópico, então, a parte introdutória de conceitos e definições. Primeiro de tudo, temos que entender por que as empresas precisam se adequar à LGPD. O que veio, o que deve ser feito. Primeiro de tudo, por ser uma lei, é uma obrigação legal. Então, a Lei 13.709, LGPD, foi promulgada em agosto de 2018, com vigência a partir de 2020 e, a partir de setembro de 2021, a vigência das sanções administrativas. Então, é uma lei e precisa ser respeitada e seguida. Temos também a Emenda Constitucional 115, que foi realizada em fevereiro de 2022, que incluiu no artigo 5º da Constituição o direito à proteção de dados para todos os cidadãos brasileiros. E dependendo da área de aplicação, algumas instituições, algumas organizações, alguns sindicatos ou associações de empresas de determinado setor trazem também algumas obrigações. Um exemplo é o Conselho Nacional de Justiça, que publicou o provimento número 134, agora em agosto de 2022, que dá o prazo de 6 meses para que todos os cartórios do Brasil façam a devida adequação à LGPD, detalhando o modelo que deve ser seguido. Então, o primeiro aspecto é a obrigação legal. Outro aspecto é a questão de, se não for cumprida, está sujeito a sanções e a multas. Quem aplica essas multas é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E na LGPD, a gente vai ver nesse curso, tem um conjunto de sanções e multas que vão desde a advertência, desde suspensão do tratamento dos dados, até multas pecuniárias de até 2% do faturamento líquido anual,
e limitado até 50 milhões de reais. Então, em caso de não cumprimento, pode correr o risco de sanções e multas. Mesmo que não haja sanções e multas, há também a questão dos processos judiciais, porque há questões de responsabilidade civil, há questões trabalhistas, questões de defesa do consumidor e outros tipos de direito que já estão surgindo milhares de processos que tomam por base o que dispõe a LGPD. Então, a necessidade da empresa se adequar também para evitar esses processos. Um outro aspecto bastante importante, que é muito reforçado na LGPD e particularmente que é a minha área mais específica da graduação da computação, tem a ver com o risco da segurança da informação. Por quê? Na LGPD está disposto que as empresas precisam tomar medidas técnicas e administrativas para prover a segurança e a proteção de dados. E isso requer muitas questões de segurança da informação, conforme nós vamos ver nesse curso. Por fim, eu gostaria de salientar a questão do respeito à privacidade. A gente dá, por exemplo, a questão da Apple. Dos últimos comerciais de propaganda do iPhone, vocês podem ver que a Apple não mais fala sobre aspectos técnicos, tecnológicos, como memória, como processador do iPhone, mas fala do respeito à privacidade, onde o usuário do iPhone pode restringir o acesso de terceiros e, com isso, prover maior privacidade para os usuários. Então, onde as empresas estão tomando por conta também esse novo valor que é o respeito à privacidade dos clientes. Vamos ver então o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É uma lei que foi promulgada com o objetivo de garantir a privacidade e proteger o direito do cidadão, o direito que está agora no artigo 5º, inciso 79, que diz que é assegurado o direito à proteção de dados pessoais. Então, dentro do rol de direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, foi incluída neste ano, pela emenda constitucional número 115, a questão do direito à proteção de dados. E um detalhe importante que ele fala no texto, inclusive nos meios digitais. Então, quando falamos em proteção de dados, não só dados físicos e dados digitais, qualquer dado pessoal precisa ser protegido. E a quem se aplica, né, a lei vale para todos. O artigo 3º da lei especifica que qualquer operação de tratamento de dados realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica, seja de direito público ou privado, independentemente do meio, do país ou do país onde estejam, deve seguir a aplicação da lei LGPD. Sempre que o tratamento for realizado no território brasileiro, ou que tenha por objetivo o fornecimento de bens ou tratamento de dados das pessoas do Brasil, ou que os dados pessoais tenham sido coletados aqui no Brasil. Então, resumidamente, podemos dizer que qualquer operação de dados tratadas nesse âmbito desse territorial, independentemente do meio, se aplica a LGPD. Então, as empresas como um todo precisam começar, já deveriam ter começado, né, mas começar a seguir as recomendações e orientações que constam na lei. Para entendermos bem a LGPD, precisamos entender alguns conceitos que estão contidos na própria lei. Isso aqui, todos esses conceitos estão no artigo 5º da LGPD. Primeiro de todos, dado pessoal, que é o objeto principal da lei. Então, dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, que pode ser identificada ou seja identificável. Ou, por exemplo, por meio de um CPF, por meio da placa do carro, por meio de um número do celular,
ela pode ser identificada. Então, considera um dado pessoal. E esse é o objeto para a proteção do cidadão. Há uma categoria especial na lei, que são os dados pessoais sensíveis. O que a lei fala sobre o dado sensível? Dados sobre origem racial, religião, opinião política, filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política. Pode ser dado referente à saúde, à vida sexual e dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Então, todas essas categorias de dados se incluem como dado sensível. Vemos aqui que está ligado diretamente a questões que podem causar discriminação racial, discriminação por questão de religião, por questão de posicionamento político, por questão de opção sexual ou por questão de dados na saúde. Então, o legislador, seguindo o modelo, que é o modelo europeu, que a gente vai falar sobre ele, definiu que dado sensível requer um maior cuidado na proteção. Quem é o titular? O titular é justamente o dono dos dados pessoais. É a pessoa natural, pessoa física em vida, né? Não se aplica às pessoas mortas, a quem se refere os dados pessoais. Quem trata os dados? Qual é o responsável pelo tratamento? É o chamado controlador, que é quem compete às decisões diferentes ao tratamento de dados pessoais. No exemplo, aqui seria a empresa que tem os dados pessoais e que faz o tratamento desses dados dos clientes ou dos seus funcionários. E tem a figura do operador, que a figura do operador é a outra ente que faz o tratamento em nome do controlador. Então, o controlador determina ao operador algumas operações de tratamento de dados. Por exemplo, as empresas geralmente têm um escritório de contabilidade, onde o escritório de contabilidade faz parte do trabalho do departamento de pessoal, como a folha de pagamento, cálculo de impostos. Então, os dados funcionários da empresa são encaminhados para o escritório, que faz o tratamento, produz as informações e devolve para o controlador de acordo com as orientações deste primeiro aqui. Então, é importante que esses dois entes, o que a lei chama dos agentes de tratamento, que são o controlador e o operador. Outra figura bastante importante é o encarregado. Está na lei que é a pessoa indicada pelo controlador e também pelo operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, as pessoas, os titulares e a autoridade nacional. Também é conhecido como DPO ou DPO, que vem do inglês Data Protection Officer, encarregado de proteção de dados. Então, nós vamos abordar isso mais na frente. Fica explicado a importância dessa figura, que além do canal tem outras atribuições, e a gente já poderia adiantar, que seria como se fosse quem vai zelar pelo cumprimento da lei e que vai acompanhar e orientar a empresa, é o encarregado. E mais alguns conceitos e definições importantes para o entendimento da aplicação da LGPD. Foi falado várias vezes e vai ser falado durante o curso e na lei sobre tratamento de dados pessoais. O que significa tratamento de dados pessoais? Está na própria definição do artigo 5º, é toda operação realizada com dados pessoais, que vai desde a coleta, a classificação, a utilização, a transmissão, a transferência, o controle, a modificação. Então, todas as operações que estão relacionadas aqui, a gente pode caracterizar como sendo um tratamento dos dados pessoais. Um aspecto importante que tem na legislação também
é que, em alguns casos, é sugerido a utilização de técnicas de anonimização, ou seja, tornar os dados anônimos, que significa você utilizar meios técnicos para que não seja possível a associação entre o dado e o indivíduo. Então, de forma que não seja identificado, como a gente fala aqui no dado pessoal, identificada ou identificável. Então, quando há anonimização, não dá para identificar o dono, o titular do dado pessoal. E é uma medida de proteção e de privacidade. Outro aspecto interessante e importante para frisar aqui é a questão do consentimento. Em alguns dados pessoais, há necessidade que o titular forneça a concordância com o tratamento para determinada finalidade. Então, o consentimento é uma manifestação livre, ou seja, ele não pode ser forçado a consentir, informada e inequívoca, ou seja, tem que estar muito claro para o titular qual a finalidade e para que ele possa concordar com esse consentimento. Veremos em seguida que esse consentimento dado pode ser também revogado. O titular pode retirar esse consentimento. Então, é um dos aspectos importantes, a questão do consentimento para o tratamento dos dados pessoais. A lei traz também a questão de transferência internacional, quando você transfere os dados para outro país. E aí precisa ver a legislação do país e a forma com que esse dado é transferido, se tem as medidas de segurança necessárias para manter a proteção. Outro, assim, dos principais, posso afirmar, documentos de comprovação de adequação ao LGPD é o relatório de impacto à proteção de dados, o que a gente também conhece pela sigla RIPD, Relatório de Impacto à Proteção de Dados. O que é esse relatório? É um documento que vai ter a descrição dos processos de tratamento, ou seja, quais tratamentos de dados são feitos durante essa operação. E desses tratamentos, eles podem gerar riscos. Então a gente precisa fazer uma avaliação de riscos aos direitos de privacidade e proteção de dados. E tem que incluir nessa avaliação de risco quais são as medidas, as salvaguardas e os mecanismos para enfrentar esse risco. Então, a gente vai identificar aqui uma série de riscos. Para cada risco, uma avaliação de impacto. E para cada um desses, medidas precisam ser tomadas para que esse risco seja ou eliminado, ou reduzido, ou enfrentado. A forma de, então, o relatório de impacto, o RIPD, seria o principal documento que seria produzido para comprovar que a empresa tem os devidos cuidados com os dados pessoais. E a quem compete, nós já falamos da ANPD. No Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é o órgão responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei. Então, assim como outras agências reguladoras, a ANPD tem por atribuição tanto a orientação, a adequação e implementação, a fiscalização, como a questão de aplicar as sanções e multas para as empresas que não cumpram com o que dispõe a lei. Tá? Então, nesse primeiro vídeo, nós demos essa pequena introdução sobre alguns conceitos e definições, e vamos continuar nos próximos vídeos com detalhes mais sobre a LGPD.